Esta comissária de bordo expulsou o policial negro do avião por um problema menor, mas o que aconteceu depois a fez-se arrepender imediatamente. Enquanto o oficial Jeremy Paval seguia pelo corredor apertado do avião em busca de seu assento designado, ele encontrou uma surpresa chocante. Um jovem absorto em um jornal já havia ocupado seu assento. Confuso com o arranjo, o oficial de 31 anos educadamente informou ao homem que ele estava em seu assento designado, pedindo que ele o desculpasse. O jovem, no entanto, não se mexeu, apenas explicou que o assento estava reservado para ele. Surpreso, o oficial Paval verificou 2 vezes o número do assento em seu cartão de embarque e confirmou que correspondia ao do assento à sua frente. Então, ele tentou argumentar com o homem mais uma vez, mas antes que pudesse receber sua resposta, uma voz firme, porém calma, interveio. Senhor, por favor, sente-se. Estamos prestes a decolar. O oficial Paval se virou para encarar a comissária de bordo que acabará de falar. Ela estava vestida tão elegantemente quanto o resto da tripulação. No entanto, seu rosto estava desprovido da simpatia usual que a maioria das aeromoças eram conhecidas por possuir. A mulher, que tinha o Catherine G. escrito em seu crachá, parecia um pouco irritada, optando por lançar ao oficial Paval um olhar irritado em vez de um sorriso brilhante. O oficial Paval sentiu uma pitada de surpresa pelo exterior frio de Catherine, mas ignorou, mergulhando direto no assunto em questão. Acho que há uma confusão aqui, senhorita. Este jovem cavaleiro está no meu assento designado, disse ele, seu tom calmo e educado. Imediatamente a jovem comissária de bordo olhou para o oficial Paval com olhos opacos e desinteressados antes de dizer algo totalmente de cair o queixo. Em vez de tentar resolver o problema verificando o número do assento nos cartões de embarque de qualquer um dos cavaleiros, Catherine informou abruptamente ao oficial que todos os assentos na classe econômica estavam totalmente reservados. Essa dispensa chocou o oficial Paval além da conta, fazendo-o lutar para compreender a situação. Ele tinha feito o cheque há apenas 1 hora, e ninguém lhe havia dito nada sobre overbooking. Deve haver um engano, pensou. Recuperando a compostura, ele pressionou por uma solução para seu problema. Desinteressado em arrastar a conversa horrível mais adiante, o oficial Paval aguardou a resposta de Catherine seriamente, sem nunca suspeitar das próximas palavras que sairiam de sua boca. Sinto muito, mas talvez eu tenha que pedir para você desembarcar do avião imediatamente, senhor. Estamos prestes a decolar, declarou Catherine, seu tom não deixando espaço para discussão. Os olhos do oficial Paval se arregalaram em descrença enquanto ele tentava processar o pedido repentino da aeromoça. Como ele poderia ir embora? Especialmente quando o avião estava prestes a decolar. O oficial Paval lutou para entender a situação. Com sua paciência no gelo fino, o oficial se aproximou da jovem, pretendendo perguntar o que ela queria dizer. No entanto, antes que ele pudesse fazer essa pergunta, a aeromoça continuou, inabalável e sem nenhum sentimento de remorso. Por favor, senhor, preciso garantir o conforto e a satisfação de todos os passageiros, e você está atrapalhando isso. Acredito que houve uma confusão com sua passagem, e você só pode consertar isso fora deste avião. As palavras de Catherine estavam cheias de finalidade e uma insolência subjacente que fez o policial Paval se perguntar se ele já havia tido um desentendimento com ela no passado. O policial negro não conseguia acreditar que isso estava acontecendo com ele, especialmente quando ele tinha acabado de suportar um mês longo e exaustivo. Esperava-se que ele apresentasse um relatório final na Flórida, para onde estava indo, após o qual teria direito a uma pausa de 3 semanas. Portanto, embarcar neste avião era de extrema importância para ele. Era sua única passagem para a liberdade do estresse e do caos que o consumiam há semanas. A ideia de ter o embarque negado e perder o prazo para seu relatório era insuportável para o jovem policial. Ele estava no limite neste momento, mas manteve a compostura. Em um sussurro gentil e abafado, ele falou com Catherine, esperando chegar a um acordo. Olha, não posso me dar ao luxo de perder este voo. Podemos, por favor, encontrar uma solução que não implique meu desembarque. Ele foi mais longe e explicou de forma calma similar que ele entendia que havia um protocolo a ser seguido, mas ficaria mais do que feliz em resolver o problema amigavelmente. Infelizmente, seu comportamento gentil e suave não agradou Catherine, que continuou a encará-lo com uma expressão antipática. Mas neste ponto, o oficial Paval estava completamente irritado com a atitude volátil da comissária de bordo. Embora ele pudesse entender se ela estava agindo mal devido a um dia ruim,
O jovem oficial sabia que não era desculpa para seu comportamento azedo. Tendo tido o suficiente da atitude pouco cooperativa de Catherine, o oficial Paval fez um gesto para chamar outra comissária de bordo para ajudar, mas foi interrompido quando viu uma visão surpreendente. Catherine, que o estava tratando tão friamente, de repente deu um sorriso radiante para um passageiro próximo que perguntou sobre o motivo do atraso. Ela gentil e calmamente os acalmou, deixando o oficial Paval perplexo. Ele olhou para ela como se ela fosse uma pessoa completamente diferente, lutando para compreender a mudança inesperada em seu caráter. No entanto, embora esse comportamento bizarro o tenha deixado sem palavras, o que se seguiu o deixou completamente chocado. O sorriso caloroso no rosto de Catherine desapareceu tão rápido quanto apareceu, e foi substituído pelo mesmo olhar gelado no minuto em que seus olhos encontraram os do policial Paval. Ironicamente, o jovem policial já havia encontrado aqueles olhares frios e indiferentes antes. Ele os havia recebido de seus superiores, colegas e até mesmo estranhos aleatórios. Em todos esses casos, apenas um fator contribuiu para tais tratamentos: sua cor de pele. O policial Paval cresceu nos bairros difíceis do Brooklyn, onde tensões e preconceitos raciais eram uma ocorrência regular. Apesar das inúmeras probabilidades acumuladas contra ele, o policial Paval conseguiu se tornar um policial hoje. Agora, enquanto estava no avião, ele percebeu que os mesmos preconceitos que enfrentou ao longo de sua vida ainda estavam muito presentes. No entanto, independentemente disso, o policial escolheu dar à jovem o benefício da dúvida. Ele esperava que sua percepção do comportamento dela fosse meramente o resultado de sua sensibilidade, e não que Catherine realmente possuísse tais preconceitos raciais. Com isso em mente, o oficial Paval decidiu abordar a situação com a cabeça fria. Em vez de prolongar o problema ainda mais, ele pediu a Catherine um upgrade, argumentando que ele poderia ficar na classe executiva se a classe econômica estivesse cheia. Então, mais uma vez para efeito, ele acrescentou que era um policial em missão oficial, insistindo para que ela o deixasse permanecer no avião para seu voo. No entanto, sem nem mesmo uma única verificação, Catherine recusou o pedido do oficial Paval, afirmando que era impossível, pois todos os quartos estavam totalmente reservados. No entanto, com o canto do olho, o jovem oficial viu outro comissário de bordo incitar um colega passageiro a mudar para a classe executiva, sugerindo que Catherine o havia dispensado intencionalmente sem fazer perguntas prévias. Então, em mais uma demonstração de desrespeito por ele ou seu status, o comissário de bordo malvado pediu seu distintivo, chegando a olhá-lo com uma expressão nada impressionada depois que o oficial mostrou a ela. Nesse momento, algo inesperado aconteceu mais uma vez. Uma jovem se levantou, chamando o comissário de bordo para a ordem. Aparentemente, ela estava observando a cena e ficou chateada com a atitude fria e persistente de Catherine em relação ao oficial Paval, que estava totalmente calmo e educado o tempo todo. Catherine explicou que estava agindo de acordo com o protocolo e silenciou a mulher com um sorriso deslumbrante, pedindo que ela se amarrasse, pois o avião estava prestes a decolar. Então ela assinou para o oficial Paval segui-la até a estação da tripulação para uma breve discussão. O oficial acreditava que ela tinha feito isso para evitar os espectadores que estavam começando a ficar irritados com a decolagem atrasada e sua etiqueta imprópria. Quando eles estavam fora do alcance da voz, Catherine revelou que ela era a chefe dos comissários de bordo, o que implicava que nenhuma autoridade acima dela poderia fazê-la mudar de ideia. Agora que ela estava longe dos outros passageiros, a aeromoça não tinha nenhuma consideração por sua compostura. Seu olhar aparentemente frio derreteu em um olhar de desprezo, pegando o oficial Paval desprevenido. A boca do oficial ficou pendurada em descrença enquanto ele olhava para a jovem, confuso com a repentina demonstração de desprezo. O oficial Paval perguntou a Catherine se ele já tinha feito algo errado com ela no passado. Imediatamente, um sorriso de escárnio se formou no rosto da jovem. Em vez de oferecer uma resposta, ela bufou de aborrecimento antes de pedir que ele saísse do avião e reservasse o próximo voo. Vendo que uma discussão não adiantava muito neste momento, o oficial Paval optou por fazer o que ela exigia. A decisão pesou muito sobre ele, mas ele entendeu que era a única coisa que podia fazer. Enquanto o oficial Paval saía do avião, Catherine observava com uma pontada de satisfação, sem saber que sua partida levaria a consequências severas para ela em poucos minutos. Cerca de 20 minutos após a decolagem,
um membro da tripulação de voo abordou Catherine com notícias que a fizeram bufar de aborrecimento. A pessoa informou de uma grande disputa que havia ocorrido no avião. Rapidamente, ela correu para a classe econômica de onde o barulho estava surgindo, apenas para receber o choque de sua vida. Duas pessoas estavam discutindo sobre um problema. Catherine logo percebeu que seu encontro anterior com o oficial havia desencadeado um debate em comum sobre a moral dos comissários de bordo no avião. Este debate logo se acalorou antes de se tornar uma discussão completa. De onde estava? A comissária de bordo perplexa avistou a jovem que havia defendido o oficial antes. Ela não era uma mulher de cor como o oficial Paval, mas ela se sentiu fortemente sobre a situação, afirmando que levaria o comportamento racista da tripulação à gerência do aeroporto. Então, por outro lado, uma facção de pessoas retrucou a jovem, argumentando que suas alegações de preconceito e maus tratos eram infundadas. A jovem, no entanto, insistiu que havia notado a mudança sutil no comportamento de Catherine em relação ao oficial Paval, e ela acreditava que era totalmente inapropriado. Uma discussão acirrada ocorreu entre os dois grupos de passageiros, um defendendo Catherine e o outro denunciando o seu comportamento. O barulho ecoou pela cabine, atraindo a atenção de todos os comissários de bordo a bordo. Catherine tentou intervir, mas ninguém lhe deu muita atenção. Seus esforços para silenciar a discussão passaram despercebidos enquanto os passageiros continuavam a discutir sobre o assunto. Eventualmente, o piloto foi forçado a fazer um anúncio, pedindo aos passageiros que se acalmassem. A menção de envolver a segurança do aeroporto finalmente acalmou a discussão, mas o dano já estava feito. Ao pousar, a jovem que havia defendido o oficial Paval levou suas reclamações às autoridades, causando um rebuliço no aeroporto. Suas palavras não passaram despercebidas, e logo o incidente foi escalado para os superiores da companhia aérea. Após várias investigações, o chefe dos comissários de bordo foi chamado para uma investigação completa. Catherine se viu diante de um painel de seus superiores, respondendo a perguntas difíceis sobre seu comportamento em relação ao oficial Paval. As evidências fornecidas pelos passageiros, incluindo a jovem que havia se posicionado, pintaram um quadro sombrio da conduta de Catherine. Ficou evidente que suas ações foram de fato motivadas por parcialidade e preconceito. A companhia aérea agiu rapidamente, suspendendo-a do serviço até uma investigação mais aprofundada. Enquanto isso, o oficial Paval recebeu um pedido oficial de desculpas da companhia aérea e seu voo subsequente foi atualizado para a primeira classe. O incidente revelou os problemas profundos dentro da equipe da companhia aérea, levando-os a reavaliar seu treinamento e políticas para evitar tal comportamento no futuro. Quanto a Catherine, o incidente serviu como um lembrete severo de que preconceito e discriminação não seriam tolerados, e suas ações lhe custaram caro. A comissária de bordo, antes orgulhosa e inflexível, foi deixada para refletir sobre suas escolhas, enfrentando as consequências de suas ações após sua decisão lamentável. Se você gostou desta história, não deixe de clicar no botão curtir. Esta outra história na sua tela agora também irá entretê-lo.